Capítulo 15. Algum tempo depois, durante a colheita do trigo, Sansão levou um cabrito de presente para sua esposa. "Vou ao quarto de minha esposa para dormir com ela", disse ele. Mas o pai dela não o deixou entrar. "Eu tinha certeza de que você a odiava", explicou ele. "Por isso eu a dei como esposa a seu acompanhante de casamento. Mas veja, a irmã mais nova dela é ainda mais bonita. Case-se com ela." Sansão disse: "Desta vez ninguém poderá me culpar de tudo que eu fizer a vocês, filisteus." Então saiu e capturou 300 raposas. Amarrou-as em pares pela cauda e prendeu uma tocha em cada par de caudas. Depois, acendeu as tochas e soltou as raposas no meio das plantações de cereais dos filisteus. Assim queimou tudo, tanto os feixes já ceifados como o cereal que ainda seria colhido. Também destruiu os vinhedos e os olivais. "Quem fez isto?" perguntaram os filisteus. E responderam: "Foi Sansão, pois seu sogro de Tímna deu a esposa de Sansão a seu acompanhante de casamento." Então os filisteus queimaram vivos a mulher e seu pai. Sansão disse aos filisteus: "Não descansarei enquanto não me vingar de vocês pelo que fizeram." Ele os atacou com grande violência e matou muitos deles. Depois, foi morar numa caverna na rocha de Etã. Então os filisteus acamparam em Judá e se espalharam pelos arredores da cidade de Leí. Os homens de Judá perguntaram aos filisteus: "Por que vieram nos atacar?" Os filisteus responderam: "Viemos capturar Sansão e nos vingar dele." Então 3.000 homens de Judá desceram para buscar Sansão na caverna da rocha de Etã. "Você não sabe que os filisteus nos dominam?" disseram a Sansão. "O que você está fazendo conosco?" Sansão respondeu: "Só fiz a eles o que fizeram a mim." Mas os homens de Judá lhe disseram: "Viemos amarrá-lo e entregá-lo aos filisteus." "Está bem", disse Sansão, "mas prometam que vocês mesmos não me farão mal." "Vamos apenas amarrá-lo e entregá-lo aos filisteus." Responderam eles: "Não vamos matá-lo." Então o amarraram com 2 cordas novas e o fizeram sair da rocha. Quando Sansão chegou a Leí, os filisteus vieram ao seu encontro dando gritos de vitória. Mas o Espírito do Senhor veio com poder sobre Sansão, e ele rompeu as cordas em seus braços como se fossem barbantes de linho queimados, e as amarras caíram de suas mãos. Sansão encontrou a queixada de um jumento que tinha sido morto havia pouco tempo. Ele a pegou e a usou para matar 1.000 filisteus. Então disse: "Com uma queixada de jumento fiz deles montões. Com uma queixada de jumento matei 1.000 homens." Quando acabou de celebrar sua vitória, jogou fora a queixada, e aquele lugar foi chamado de Ramate-Leí. Sansão sentiu muita sede e clamou ao Senhor: "Por meio da força de teu servo, concedeste este grande livramento. Acaso devo morrer de sede e cair nas mãos desses incircuncisos?" Então Deus fez jorrar água de um buraco no chão em Leí. Sansão bebeu e se reanimou. Chamou aquele lugar de Em-Acoré, que existe em Leí até hoje. Sansão julgou Israel durante 20 anos, no período em que os filisteus dominavam a terra. Capítulo 16. Certo dia, Sansão foi à cidade filisteia de Gaza e conheceu uma prostituta, com quem passou a noite. Logo correu a notícia de que Sansão estava lá, e os homens de Gaza se reuniram e esperaram a noite toda junto aos portões da cidade. Ficaram em silêncio a noite inteira, pois pensavam: quando o dia clarear, vamos matá-lo. Mas Sansão ficou deitado só até a meia-noite. Então levantou-se, agarrou os portões da cidade com os 2 batentes e os ergueu junto com a tranca. Colocou-as sobre os ombros e as levou para o alto da colina,
que fica em frente de Hebrom. Algum tempo depois, Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila, que morava no vale de Soreque. Os governantes dos filisteus foram vê-la e disseram: seduza Sansão para que ele lhe diga o que o torna tão forte, como podemos dominá-lo e amarrá-lo sem que consiga se soltar. Então, cada um de nós dará a você 1.100 peças de prata. Assim, Dalila disse a Sansão: conte-me, por favor, o que o torna tão forte, como poderia ser amarrado sem conseguir se soltar. Sansão respondeu: se eu fosse amarrado com 7 cordas de arco novas, ainda não secas, ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Então os governantes filisteus levaram para Dalila 7 cordas de arco novas, e ela amarrou Sansão. Ela havia escondido alguns homens num dos quartos interiores da casa e gritou: Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. Mas Sansão arrebentou as cordas de arco de uma vez, como se rompe um pedaço de barbante queimado, e não descobriram o segredo de sua força. Mais tarde, Dalila disse a Sansão: você zombou de mim e mentiu. Agora conte-me, por favor, como poderia ser amarrado. Sansão respondeu: se eu fosse amarrado firmemente com cordas novas em folha, que nunca foram usadas, ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Assim, Dalila pegou cordas novas e o amarrou com elas. Os homens estavam escondidos no quarto interior como antes e, de novo, Dalila gritou: Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. Mais uma vez, porém, Sansão arrebentou as cordas em seus braços como se fossem fios. Então Dalila disse: você zombou de mim e mentiu. Agora conte-me, por favor, como poderia ser amarrado. Sansão respondeu: se você tecesse as 7 tranças de meu cabelo no pano de seu tear, e o prendesse com o pino do tear, eu ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Enquanto Sansão dormia, Dalila teceu as 7 tranças do cabelo dele no pano. Depois, prendeu-o com o pino do tear. De novo ela gritou: Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. Mas Sansão acordou e soltou de uma vez o cabelo do tear e do pano. Então Dalila disse: como você pode dizer que me ama, se não me conta seus segredos? Zombou de mim 3 vezes e ainda não me disse o que o torna tão forte. Todos os dias ela o atormentava com sua importunação, até ele não suportar mais. Por fim, contou-lhe seu segredo. Meu cabelo nunca foi cortado, pois fui consagrado a Deus como nazireu desde o nascimento. Se minha cabeça fosse raspada, eu perderia as forças e ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Dalila percebeu que, finalmente, Sansão havia lhe contado a verdade e mandou chamar os governantes filisteus. Venham mais uma vez, disse ela. Sansão finalmente me contou seu segredo. Os governantes foram ao encontro dela e lhe deram o dinheiro. Dalila fez Sansão dormir com a cabeça em seu colo e então chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele. Desse modo, começou a enfraquecê-lo e suas forças o deixaram. Então ela gritou: Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. Ao acordar, ele pensou: farei como das outras vezes e me livrarei deles. Não sabia, porém, que o Senhor o havia deixado. Os filisteus o capturaram e furaram seus olhos. Levaram-no para Gaza, onde o prenderam com 2 correntes de bronze, obrigando-o a moer cereais na prisão. Não demorou muito, porém, e seu cabelo começou a crescer de novo. Os governantes filisteus realizaram uma grande festa, na qual ofereceram sacrifícios e louvaram seu deus, Dagom. Nosso Deus nos deu a vitória sobre nosso inimigo Sansão, diziam eles. Ao ver Sansão, o povo louvou o seu Deus. Nosso Deus nos entregou o nosso inimigo, diziam. Aquele que destruía a nossa terra e matou muitos de nós agora está em nosso poder. A essa altura, já estavam muito bêbados e começaram a gritar.
Tragam Sansão para que nos divirta. Assim trouxeram Sansão da prisão para diverti-los e o fizeram ficar em pé entre as duas colunas que sustentavam o teto. Sansão disse ao jovem servo que o guiava pela mão: Ponha minhas mãos nas duas colunas que sustentam o templo. Quero me apoiar nelas. O templo estava lotado. Todos os governantes filisteus estavam presentes e havia cerca de 3.000 homens e mulheres na cobertura vendo Sansão e se divertindo às custas dele. Então Sansão orou ao Senhor: Soberano Senhor, lembra-te de mim novamente. Por favor, ó Deus, fortalece-me só mais esta vez. Permite que, com um só golpe, eu me vingue dos filisteus pela perda de meus 2 olhos. Então Sansão se apoiou nas colunas centrais que sustentavam o templo, empurrou-as com as 2 mãos e exclamou: Que eu morra com os filisteus! E o templo desabou sobre os governantes filisteus e sobre todo o povo. Assim, Sansão matou mais pessoas quando morreu do que em toda a sua vida. Mais tarde, seus irmãos e outros parentes desceram para buscar o corpo. Eles o levaram de volta para casa e o sepultaram entre Zorá e Estaol, onde seu pai Manoá estava enterrado. Sansão julgou Israel durante 20 anos. Capítulo 17. Havia um homem chamado Mica que vivia na região montanhosa de Efraim. Certo dia, disse à sua mãe: Eu a ouvi amaldiçoar a pessoa que roubou suas 1.100 peças de prata. Na verdade, fui eu quem roubou essa prata. Ela está comigo. O Senhor o abençoe, meu filho, respondeu a mãe. Ele devolveu a prata e ela disse: Dedico solenemente estas peças de prata ao Senhor. Em favor de meu filho, mandarei fazer uma imagem esculpida em um ídolo de metal. Assim, quando ele devolveu a prata à mãe, ela separou 200 peças e as entregou a um ourives. Delas ele fez uma imagem esculpida e um ídolo de metal, que foram colocados na casa de Mica. Esse homem, Mica, construiu um santuário para o ídolo e também fez um colete sacerdotal e alguns ídolos do lar. Então nomeou um de seus filhos como seu sacerdote pessoal. Naqueles dias, Israel não tinha rei. Cada um fazia o que parecia certo a seus próprios olhos. Certo dia, um jovem levita que vivia em Belém de Judá chegou àquela região. Havia saído de Belém à procura de outro lugar para morar. Em sua viagem, chegou à região montanhosa de Efraim e aconteceu de parar na casa de Mica. De onde você vem? Perguntou Mica. Ele respondeu: Sou levita de Belém de Judá e estou à procura de um lugar para morar. Fique aqui comigo e seja pai e sacerdote para mim, disse Mica. Eu lhe darei 10 peças de prata por ano, além de roupa e comida. O jovem levita concordou e se tornou como um dos filhos de Mica. Então Mica nomeou o levita seu sacerdote pessoal e o jovem ficou morando em sua casa. Mica disse: Agora sei que o Senhor será bondoso comigo, pois tenho um levita como meu sacerdote. Capítulo 18. Naqueles dias, Israel não tinha rei. A tribo de Dan procurava um lugar onde se estabelecer, pois ainda não tinha tomado posse do território que havia recebido como herança quando a terra foi dividida entre as tribos de Israel. Então os homens de Dan escolheram dentre seus clãs 5 guerreiros corajosos das cidades de Zorá e Estaol para explorar um território onde a tribo pudesse se estabelecer. Quando esses guerreiros chegaram à região montanhosa de Efraim, pararam na casa de Mica e passaram a noite ali. Enquanto estavam na casa de Mica, reconheceram o sotaque do jovem levita, de modo que se aproximaram dele e perguntaram: Quem o trouxe para cá e o que você está fazendo neste lugar? Por que está aqui? O jovem respondeu:
Fiz um acordo com Mica e ele me contratou como seu sacerdote pessoal. Então eles disseram: pergunte a Deus se nossa viagem será bem-sucedida. Vão em paz, respondeu o sacerdote. O Senhor está cuidando de sua viagem. Os 5 homens prosseguiram até a cidade de Laís, onde notaram que os habitantes levavam uma vida tranquila, como os sidônios. Eram pacíficos e viviam em segurança, pois não havia quem os oprimisse em sua terra. Estavam longe de Sidom e não tinham nenhum aliado por perto. Quando os homens voltaram a Zorá e a Estaol, seus parentes lhes perguntaram: o que vocês descobriram? Eles responderam: vamos atacá-los. Vimos a terra e ela é muito boa. O que vocês estão esperando? Não hesitem em avançar e tomar posse dela. Quando chegarem lá, verão que o povo leva uma vida tranquila. Deus nos deu uma terra espaçosa e fértil, onde não falta nada. Então 600 homens da tribo de Dan, armados para a guerra, partiram de Zorá e de Estaol. Acamparam num lugar a oeste de Kiriat Jearim, em Judá, conhecido hoje como Mané-Dan. Dali prosseguiram para a região montanhosa de Efraim e chegaram à casa de Mica. Os 5 homens que haviam explorado a terra nos arredores de Laís explicaram aos outros: numa destas casas há um colete sacerdotal e também alguns ídolos do lar, uma imagem esculpida e um ídolo de metal. O que vocês acham que devem fazer? Os 5 homens saíram da estrada principal e foram à casa de Mica, onde morava o jovem levita, e o saudaram. Os 600 guerreiros armados da tribo de Dan ficaram à entrada da porta, e os 5 espiões entraram no santuário e removeram a imagem esculpida, o colete sacerdotal, os ídolos do lar e o ídolo de metal. Enquanto isso, o sacerdote ficou junto à porta com os 600 guerreiros armados. Quando o sacerdote viu que os homens estavam levando todos os objetos sagrados do santuário de Mica, perguntou: o que vocês estão fazendo? Fique quieto e venha conosco. Responderam: seja nosso pai sacerdote. Não é melhor ser sacerdote de uma tribo inteira e de um clã de Israel do que da casa de um só homem? O jovem sacerdote aceitou de bom grado acompanhá-los. Pegou o colete sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem esculpida e se uniu a eles. Então deram a volta, colocaram as crianças, o gado e os bens na frente do grupo e partiram. Quando os membros da tribo de Dan estavam longe da casa de Mica, ele e seus vizinhos foram atrás deles. Gritavam para os homens de Dan que se voltaram e disseram a Mica: qual é o problema? Por que você convocou esses homens para nos perseguir? Mica respondeu: como é que vocês me perguntam qual é o problema? Tomaram todos os deuses que fiz e levaram meu sacerdote. Não me restou nada. Os homens de Dan disseram: cuidado com o que você diz. Temos em nosso meio alguns homens agressivos que poderiam ficar com raiva e matar você e sua família. Assim, os homens de Dan seguiram seu caminho. Quando Mica viu que eram numerosos demais para atacá-los, deu meia volta e foi para casa. Então os homens de Dan, levando os ídolos de Mica e seu sacerdote, chegaram à cidade de Laís, cujo povo era pacífico e vivia em segurança. Mataram à espada os habitantes e queimaram a cidade. Não havia ninguém que livrasse os habitantes da cidade, pois estavam longe de Sidom e não tinham nenhum aliado por perto. Isso aconteceu no vale de Bet-Reob. Então o povo da tribo de Dan reconstruiu a cidade e passou a habitar nela. Mudaram seu nome para Dan, em homenagem ao antepassado deles, o filho de Jacó. Antes disso, a cidade se chamava Laís. Levantaram ali a imagem esculpida e nomearam Jonatas, filho de Gerson, filho de Moisés, como seu sacerdote. Os descendentes de Jonatas serviram como sacerdotes da tribo de Dan até a época do exílio. Assim, a tribo de Dan adorou a imagem esculpida de Mica durante todo o tempo em que a casa de Deus permaneceu em Siló. Capítulo 19.
Naqueles dias, Israel não tinha rei. Havia um homem da tribo de Levi que morava num lugar afastado, na região montanhosa de Efraim. Certo dia, ele trouxe para casa uma mulher de Belém de Judá para ser sua concubina. Mas ela se irou com ele e voltou para a casa de seu pai, em Belém. Cerca de 4 meses depois, seu marido foi a Belém para reconquistá-la e convencê-la a voltar com ele. Levou consigo um servo e 2 jumentos. Quando ele chegou, a mulher o levou até seu pai, que o recebeu com alegria. O sogro insistiu para que ficasse algum tempo e ele permaneceu ali 3 dias, comendo, bebendo e dormindo. No 4º dia, levantaram-se cedo e ele estava pronto para partir, mas o pai da mulher disse a seu genro: "Coma alguma coisa antes de sair." Os 2 se sentaram, comeram e beberam. Então o pai da mulher disse: "Por favor, fique mais uma noite, alegre seu coração." O homem se levantou para partir, mas o sogro continuou a insistir para que ele ficasse. Por fim ele cedeu e passou mais uma noite ali. Na manhã do 5º dia, ele se levantou cedo e estava pronto para partir, e outra vez o pai da mulher disse: "Coma alguma coisa, deixe para sair à tarde." Assim, fizeram mais uma refeição juntos. Mais tarde, quando o homem, a concubina e o servo se preparavam para partir, o sogro disse: "Já está escurecendo. Passe a noite aqui e alegre seu coração. Amanhã você pode levantar cedo e partir." Dessa vez, porém, o homem estava decidido a partir. Rumou para Jebus, isto é, Jerusalém, levando consigo os jumentos com suas selas e a concubina. Chegaram perto de Jebus quase no final do dia, e o servo disse ao homem: "Vamos parar nesta cidade dos Jebuseus e passar a noite aqui." Seu senhor respondeu: "Não podemos ficar numa cidade estrangeira que não pertence aos israelitas. Vamos prosseguir até Gibeá. Venha, vamos tentar chegar a Gibeá ou a Ramá e passaremos a noite numa dessas cidades." Então prosseguiram. O sol estava se pondo quando chegaram a Gibeá, uma cidade no território de Benjamim, e pararam ali para passar a noite. Sentaram-se na praça da cidade, mas ninguém se ofereceu para hospedá-los. Ao anoitecer, um homem idoso voltava para casa do trabalho no campo. Era da região montanhosa de Efraim, mas morava em Gibeá, onde os habitantes eram da tribo de Benjamim. Quando viu os viajantes sentados na praça da cidade, perguntou de onde vinham e para onde iam. O homem respondeu: "Estamos viajando de Belém de Judá para um lugar afastado na região montanhosa de Efraim, onde eu moro. Fui a Belém e agora estou voltando para casa. Ninguém quis nos hospedar, embora tenhamos tudo de que precisamos. Temos palha e forragem para os jumentos e bastante pão e vinho para nós." "Vocês são bem-vindos em minha casa", disse o homem idoso. "Eu lhes darei o que precisarem. Não passem a noite na praça, de jeito nenhum." Ele os levou para casa e alimentou os jumentos. Depois que lavaram os pés, comeram e beberam juntos. Enquanto eles se alegravam, um grupo de homens perversos da cidade cercou a casa. Começaram a bater na porta e gritar para o velho, o dono da casa: "Traga para fora o homem que está hospedado com você, para que tenhamos relações com ele." O dono da casa saiu e falou com eles: "Não, meus irmãos, não façam tamanha maldade. O homem é hóspede em minha casa e uma coisa dessas seria uma vergonha. Tomem minha filha virgem e a concubina do homem. Eu as trarei para fora e vocês poderão violentá-las e fazer o que desejarem. Mas não façam uma coisa vergonhosa dessas com meu hóspede." Eles, porém, não deram ouvidos. Então o levita pegou sua concubina e a empurrou para fora. Os homens da cidade abusaram dela e a estupraram a noite toda. Por fim, quando o sol começou a nascer, eles a largaram. Ao amanhecer, a mulher voltou para a casa onde o marido estava hospedado. Caiu junto à porta da casa e ali ficou até o dia clarear. Quando o marido se levantou e abriu a porta para sair e seguir viagem, lá estava a concubina caída à porta, com as mãos na soleira.
Ele disse: "Levante-se, vamos embora." Mas não houve resposta. Então ele pôs o corpo da mulher sobre o jumento e a levou para casa. Quando chegou em casa, pegou uma faca, desmembrou o corpo da concubina em 12 partes e enviou uma parte para cada tribo em todo o território de Israel. Todos que viram isso disseram: "Desde que os israelitas saíram do Egito, nunca se cometeu um crime tão horrível." Pensem bem, o que vamos fazer? Quem vai se pronunciar? Capítulo 20. Então todos os israelitas se uniram como um só homem, desde Dan ao norte até Berseba ao sul, incluindo os que moravam na terra de Gileade. A comunidade toda se reuniu na presença do Senhor em Mispá. Os líderes de todo o povo e todas as tribos de Israel, 400.000 guerreiros armados com espadas, tomaram seus lugares na reunião sagrada do povo de Deus. Logo chegou à terra de Benjamim a notícia de que as outras tribos haviam subido a Mispá. E os israelitas se perguntaram: como esse crime horrível pôde acontecer? O levita, marido da mulher assassinada, disse: "Minha concubina e eu chegamos para passar a noite em Gibeá, cidade da tribo de Benjamim. Naquela noite, alguns dos líderes da cidade cercaram a casa com a intenção de me matar e violentaram minha concubina até ela morrer. Então desmembrei o corpo dela em 12 partes e as enviei por todos os territórios da herança de Israel. Pois esses homens cometeram um crime terrível e vergonhoso. Portanto, todos vocês, israelitas, decidam agora o que se deve fazer a esse respeito." Todos se levantaram ao mesmo tempo e declararam: "Nenhum de nós voltará para casa. Nenhum só homem. Mas é isto que faremos a Gibeá. Realizaremos um sorteio para resolver quem a atacará. A 10ª parte dos homens de cada tribo ficará responsável por providenciar a alimentação dos guerreiros. E o restante se vingará de Gibeá de Benjamim por este ato vergonhoso cometido em Israel." Todos os israelitas estavam plenamente de acordo e se uniram para atacar a cidade. As tribos de Israel enviaram mensageiros à tribo de Benjamim para lhes dizer: "Que crime terrível foi cometido em seu meio. Entreguem os homens perversos de Gibeá, para que os executemos e eliminemos esse mal de Israel." Mas o povo da tribo de Benjamim não deu ouvidos. Em vez disso, vieram de suas cidades e se reuniram em Gibeá para lutar contra os israelitas. Ao todo, 26.000 guerreiros armados com espadas chegaram a Gibeá para se juntar à tropa especial de 700 homens que viviam ali. Dentre todos esses guerreiros, havia um grupo de 700 canhotos, e cada um deles conseguia atirar uma pedra com uma funda e acertar um fio de cabelo com precisão. Sem os guerreiros de Benjamim, Israel tinha 400.000 soldados hábeis no uso da espada. Antes da batalha, os israelitas foram a Betel e perguntaram a Deus: "Qual das tribos deve ir primeiro e atacar o povo de Benjamim?" O Senhor respondeu: "Judá irá primeiro." Na manhã seguinte, os israelitas partiram bem cedo e acamparam perto de Gibeá. Então avançaram em direção a Gibeá para atacar os homens de Benjamim. Os guerreiros de Benjamim que estavam defendendo a cidade saíram e mataram 22.000 israelitas no campo de batalha naquele dia. Mas os israelitas animaram uns aos outros e, mais uma vez, assumiram suas posições no mesmo lugar do dia anterior. Eles tinham subido a Betel e chorado na presença do Senhor até a tarde. Haviam perguntado ao Senhor: "Devemos lutar novamente contra nossos parentes de Benjamim?" E o Senhor tinha dito: "Saiam e lutem contra eles." Saíram no dia seguinte para lutar novamente contra os homens de Benjamim, mas os homens de Benjamim que haviam partido de Gibeá mataram mais 18.000 israelitas, todos hábeis no uso da espada. Então todos os israelitas subiram a Betel, choraram na presença do Senhor e jejuaram até a tarde. Também apresentaram ao Senhor holocaustos e ofertas de paz.
os israelitas subiram para buscar a direção do Senhor. Naqueles dias, a arca da aliança de Deus estava em Betel, e Finéias, filho de Eleazar e neto de Arão, era o sacerdote. Eles perguntaram ao Senhor: devemos lutar novamente contra nossos parentes de Benjamim, ou devemos parar? O Senhor disse: vão, amanhã eu os entregarei em suas mãos. Então os israelitas armaram emboscadas ao redor de Gibeá. Avançaram contra os guerreiros de Benjamim no terceiro dia e tomaram suas posições nos mesmos lugares de antes. Quando os homens de Benjamim saíram para atacar, foram atraídos para longe da cidade. Como antes, começaram a matar os israelitas. Cerca de 30 israelitas morreram nos campos abertos, ao longo da estrada que vai para Betel e da estrada que leva de volta a Gibeá. Os guerreiros de Benjamim gritaram: derrotamos vocês como antes! Mas os israelitas já haviam planejado fugir para que os homens de Benjamim os perseguissem pelas estradas e fossem atraídos para longe da cidade. Quando os guerreiros israelitas chegaram a Baal-Tamar, voltaram-se e assumiram suas posições. Enquanto isso, os israelitas, que estavam escondidos na emboscada a oeste de Gibeá, entraram em combate. 10.000 soldados da tropa especial de Israel avançaram contra Gibeá. A luta foi tão intensa que Benjamim não percebeu a calamidade que estava por vir. O Senhor ajudou Israel a derrotar Benjamim, e naquele dia, os israelitas mataram 25.100 guerreiros de Benjamim, todos hábeis no uso da espada. Então os homens de Benjamim viram que estavam derrotados. Os israelitas bateram em retirada diante dos guerreiros de Benjamim, a fim de dar aos homens que estavam escondidos na emboscada mais espaço para atacar Gibeá. Aqueles que estavam escondidos avançaram de todos os lados e mataram todos os habitantes. Tinham combinado de mandar como sinal de dentro da cidade uma grande nuvem de fumaça. Quando os israelitas viram a fumaça, voltaram e atacaram os guerreiros de Benjamim. Àquela altura, os guerreiros de Benjamim haviam matado cerca de 30 israelitas e gritaram: derrotamos vocês como antes! Mas, quando os guerreiros de Benjamim olharam para trás e viram que, em todas as partes da cidade, a fumaça subia ao céu, os guerreiros de Israel se voltaram e atacaram. Os homens de Benjamim ficaram apavorados, pois perceberam a calamidade que estava prestes a vir sobre eles. Deram meia volta e fugiram diante dos israelitas em direção ao deserto, mas não conseguiram escapar da batalha, pois soldados que saíram das cidades vizinhas também os atacaram. Os israelitas cercaram os homens de Benjamim e os perseguiram até os alcançarem no local de descanso, a leste de Gibeá. Naquele dia, 18.000 dos guerreiros mais corajosos de Benjamim morreram na batalha. Os sobreviventes fugiram para o deserto, em direção à rocha de Rimom. Mas os israelitas mataram 5.000 deles ao longo da estrada. Eles continuaram a perseguição e mataram mais 2.000 homens perto de Gidom. Naquele dia, portanto, a tribo de Benjamim perdeu 25.000 guerreiros valentes e hábeis no uso da espada, e restaram apenas 600 homens que fugiram para a rocha de Rimom, onde viveram durante 4 meses. Os israelitas voltaram e mataram todo ser vivo que restou nas cidades, pessoas, animais e tudo que encontraram. Também queimaram todas as cidades por onde passaram. Capítulo 21. Os israelitas haviam jurado em Mispá: jamais entregaremos nossas filhas em casamento a homens da tribo de Benjamim. Então o povo foi a Betel e permaneceu na presença de Deus até a tarde, chorando sem parar em alta voz. Ó Senhor, Deus de Israel, por que aconteceu isso com Israel? Diziam: agora está faltando uma de nossas tribos. Na manhã seguinte, bem cedo, construíram um altar e ali apresentaram holocaustos e ofertas de paz. Então os israelitas disseram: quem dentre as tribos de Israel não participou da reunião sagrada que realizamos em Mispá,
na presença do Senhor. Naquela ocasião, haviam feito um juramento solene na presença do Senhor de que matariam quem se recusasse a comparecer. Os israelitas tiveram pena de seu irmão Benjamim e disseram: hoje foi eliminada uma das tribos de Israel. Como conseguiremos esposas para os poucos que restam? Se juramos pelo Senhor que não lhes daríamos nossas filhas em casamento. Então perguntaram: quem dentre as tribos de Israel não compareceu conosco a Mispá, quando nos reunimos na presença do Senhor? E descobriram que ninguém de Jabes de Gileade havia participado da reunião sagrada. Ao contarem o povo, verificaram que ninguém de Jabes de Gileade estava presente. Então a comunidade enviou 12.000 de seus melhores guerreiros a Jabes de Gileade, com ordens para matar seus habitantes, incluindo mulheres e crianças. É isto que vocês devem fazer, disseram. Destruam completamente todos os homens, e também todas as mulheres que não forem virgens. Entre os habitantes de Jabes de Gileade, encontraram 400 moças que nunca haviam se deitado com um homem e as levaram para o acampamento em Siló, na terra de Canaã. Toda a comunidade enviou uma delegação de paz aos homens restantes de Benjamim que estavam na rocha de Rimom. Os homens de Benjamim voltaram e receberam como esposas as 400 mulheres de Jabes de Gileade que tinham sido poupadas. Mas não havia mulheres em número suficiente para todos eles. O povo teve pena de Benjamim, pois o Senhor havia aberto uma lacuna entre as tribos de Israel. Então os líderes da comunidade perguntaram: como conseguiremos esposas para os poucos homens que restam, uma vez que as mulheres da tribo de Benjamim foram mortas? Os sobreviventes precisam ter herdeiros, para que não seja eliminada uma tribo inteira de Israel. Contudo, não podemos lhes dar nossas filhas em casamento, pois juramos solenemente que quem o fizer ficará sob a maldição de Deus. Então eles se lembraram da festa anual do Senhor em Siló, ao sul de Lebona e ao norte de Betel, do lado leste da estrada que vai de Betel a Siquém. Disseram aos homens de Benjamim que ainda precisavam de esposas: vão e escondam-se nos vinhedos. Quando virem as moças de Siló irem para as danças, saiam correndo dos esconderijos e cada um leve uma delas para a terra de Benjamim, para ser sua esposa. E quando os pais e os irmãos delas vierem se queixar a nós, diremos: por favor, tenham compaixão. Deixem que fiquem com suas filhas, pois não encontramos esposas para todos eles quando destruímos Jabes de Gileade. E vocês não são culpados de quebrarem seu juramento, pois na verdade não deram suas filhas para eles em casamento. Os homens de Benjamim seguiram essas instruções. Cada um pegou uma das moças que dançavam na comemoração e a levou para ser sua esposa. Voltaram para sua terra, reconstruíram suas cidades e habitaram nelas. Então os israelitas partiram por tribos e famílias, e cada um voltou para sua terra. Naqueles dias, Israel não tinha rei. Cada um fazia o que parecia certo a seus próprios olhos. Rute, capítulo 1. Nos dias em que os juízes governavam Israel, houve grande fome na terra. Por isso, um homem deixou seu lar em Belém de Judá e foi morar na terra de Moabe, levando consigo esposa e 2 filhos. O homem se chamava Elimeleque e a esposa Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Quando chegaram a Moabe, estabeleceram-se ali. Elimeleque morreu e Noemi ficou com os 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas que se chamavam Rute e Orfa. Cerca de 10 anos depois, Malom e Quilion também morreram. Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Noemi soube em Moabe que o Senhor havia abençoado seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então Noemi e suas noras se prepararam para deixar Moabe. Ela partiu com suas noras do lugar onde havia morado e seguiram para a terra de Judá.
A certa altura, porém, Noemi disse às noras: voltem para a casa de suas mães. Que o Senhor as recompense pelo amor que demonstraram por seus maridos e por mim. Que o Senhor as abençoe com a segurança de um novo casamento. Então deu-lhes um beijo de despedida e as três começaram a chorar em alta voz. Não, disseram elas, queremos ir com você para o seu povo. Noemi, porém, respondeu: voltem, minhas filhas, porque vocês viriam comigo. Acaso eu ainda poderia dar à luz outros filhos, que cresceriam e se tornariam seus maridos? Não, minhas filhas. Voltem, pois sou velha demais para me casar outra vez. E mesmo que fosse possível eu me casar esta noite e ter filhos, o que aconteceria então? Vocês esperariam que eles crescessem, deixando assim de se casarem com outro homem? Claro que não, minhas filhas. Esta situação é muito mais amarga para mim do que para vocês, pois o próprio Senhor está contra mim. Então choraram juntas mais uma vez. Orfa se despediu de sua sogra com um beijo, mas Ruth se apegou firmemente a Noemi. Olhe, sua cunhada voltou para o povo e para os deuses dela, disse Noemi a Ruth. Você deveria fazer o mesmo. Ruth respondeu: não insista comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for, irei. Aonde você viver, lá viverei. Seu povo será o meu povo, e seu Deus, o meu Deus. Onde você morrer, ali morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente se eu permitir que qualquer coisa, a não ser a morte, nos separe. Quando Noemi viu que Ruth estava decidida a ir com ela, não insistiu mais. Então as duas seguiram viagem. Quando chegaram a Belém, toda a cidade se agitou por causa delas. Será que é mesmo Noemi? Perguntavam as mulheres. Não me chamem de Noemi, respondeu ela. Chamem-me de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Cheia eu parti, mas o Senhor me trouxe de volta vazia. Por que me chamar de Noemi se o Senhor me fez sofrer e se o Todo-Poderoso trouxe calamidade sobre mim? Assim, Noemi voltou de Moabe acompanhada de sua nora Ruth, a jovem moabita. Elas chegaram a Belém quando começava a colheita da cevada. Capítulo 2. Havia em Belém um homem rico e respeitado chamado Boaz. Ele era parente de Elimeleque, o marido de Noemi. Certo dia, Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo ver se alguém, em sua bondade, me permite recolher as espigas de cereal que sobrarem. Noemi respondeu: está bem, minha filha, pode ir. Ruth saiu para colher espigas após os ceifeiros. Aconteceu de ela ir trabalhar num campo que pertencia a Boaz, parente de seu sogro, Elimeleque. Enquanto Ruth estava ali, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. O Senhor o abençoe, responderam os ceifeiros. Então Boaz perguntou a seu capataz: quem é aquela moça? A quem ela pertence? O capataz respondeu: é a moça que veio de Moabe com Noemi. Hoje de manhã ela me pediu permissão para colher espigas após os ceifeiros. Desde que chegou, não parou de trabalhar um instante sequer, a não ser por alguns minutos de descanso no abrigo. Boaz foi até Ruth e disse: ouça, minha filha, quando for colher espigas, fique conosco. Não vá a nenhum outro campo. Acompanhe as moças que trabalham para mim. Observe em que parte do campo estão colhendo e vá atrás delas. Avisei os homens para não a tratarem mal. E quando tiver sede, sirva-se da água que os servos tiram do poço. Ruth se curvou diante dele com o rosto no chão e disse: o que fiz para merecer tanta bondade? Sou apenas uma estrangeira. Eu sei, respondeu Boaz. Mas também sei de tudo que você fez por sua sogra, desde a morte de seu marido. Ouvi falar de como você deixou seu pai, sua mãe e sua própria terra para viver aqui no meio de desconhecidos. Que o Senhor, o Deus de Israel,
sob cujas asas você veio se refugiar, a recompense ricamente pelo que você fez. Ela respondeu: espero que eu continue a receber sua bondade, meu senhor, pois me animou com suas palavras gentis, embora eu nem seja uma de suas servas. Na hora da refeição, Boaz lhe disse: venha cá e sirva-se de comida. Também pode molhar o pão no vinagre. Ruth sentou-se junto aos ceifeiros e Boaz lhe deu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou alimento. Quando Ruth voltou ao trabalho, Boaz ordenou a seus servos: permitam que ela colha espigas entre os feixes e não incomodem. Tirem dos feixes algumas espigas de cevada e deixem-nas cair para que elas recolha. Não a atrapalhem. Assim Ruth colheu cevada o dia todo e à tarde, quando debulhou o cereal, encheu quase um cesto inteiro. Carregou tudo para a cidade e mostrou à sua sogra. Também lhe deu o que havia sobrado da refeição. Onde você colheu todo esse cereal? Perguntou Noemi. Onde você trabalhou hoje? Que seja abençoado quem a ajudou. Então Ruth contou à sogra com quem havia trabalhado. O homem com quem trabalhei hoje se chama Boaz. O Senhor o abençoe, disse Noemi à nora. O Senhor não deixou de lado sua bondade, tanto pelos vivos como pelos mortos. Esse homem é um de nossos parentes mais próximos, o resgatador de nossa família. Ruth, a moabita, acrescentou: Boaz disse que devo voltar e trabalhar com seus ceifeiros até que terminem toda a colheita. Muito bom! Exclamou Noemi. Faça o que lhe disse, minha filha. Fique com as servas dele até o final da colheita. Em outros campos poderiam maltratá-la. Assim Ruth trabalhou com as servas nos campos de Boaz e recolheu espigas com elas até o final das colheitas da cevada e do trigo. Nesse tempo, ficou morando com sua sogra. Capítulo 3. Certo dia, Noemi disse a Ruth: minha filha, é hora de eu encontrar para você um lar seguro e feliz. Esse Boaz, senhor das moças com quem você trabalhou, é nosso parente próximo. Hoje à noite ele estará na eira onde se debulha a cevada. Faça o que lhe direi. Tome banho, perfume-se e vista sua melhor roupa. Depois vá até lá. Mas não deixe que Boaz a veja enquanto ele não tiver terminado de comer e beber. Repare bem no lugar onde ele se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se ali. Ele lhe dirá o que fazer. Farei tudo o que você disse, respondeu Ruth. Assim, naquela noite, ela desceu até a eira e seguiu as instruções de sua sogra. Quando Boaz terminou de comer e beber e estava alegre, foi deitar-se perto de um monte de grãos e pegou no sono. Ruth se aproximou em silêncio, descobriu os pés dele e se deitou. Por volta da meia-noite, Boaz acordou de repente. Ele se virou e ficou admirado de encontrar uma mulher deitada a seus pés. Quem é você? Perguntou ele. Sou sua serva Ruth, respondeu ela. Estenda as abas de sua capa sobre mim, pois o Senhor é o resgatador de minha família. Então Boaz exclamou: O Senhor a abençoe, minha filha. Você demonstra agora ainda mais lealdade por sua família que antes, pois não foi atrás de um homem mais jovem, seja rico ou pobre. Não se preocupe com nada, minha filha. Farei o que me pediu, pois toda a cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Mas, embora eu seja de fato um dos resgatadores de sua família, há outro homem que é parente mais próximo que eu. Fique aqui esta noite e pela manhã conversarei com ele. Se ele estiver disposto a resgatá-la, muito bem, que ele se case com você. Se não quiser, tão certo como vive o Senhor, eu mesmo a resgatarei. Ruth ficou deitada aos pés de Boaz até de manhã, mas levantou-se antes de raiar o dia, pois Boaz tinha dito: Ninguém deve saber que uma mulher esteve na eira. Então Boaz lhe disse: Traga-me sua capa e estenda-a aqui. Ele despejou sobre a capa 6 medidas de cevada e a pôs sobre as costas de Ruth.
Depois, ele retornou à cidade. Quando Ruth voltou à sua sogra, ela lhe perguntou: "Como foi, minha filha?" Ruth contou a Noemi tudo o que Boaz havia feito e acrescentou: "Ele me deu estas 6 medidas de cevada e disse: não volte para sua sogra de mãos vazias." Então Noemi disse: "Tenha paciência, minha filha, até sabermos o que vai acontecer. Boaz não descansará enquanto não resolver esta questão ainda hoje." Capítulo 4. Boaz foi à porta da cidade e sentou-se ali. Nesse momento, ia passando o parente resgatador que ele havia mencionado. Boaz o chamou. "Vem cá e sente-se, amigo. Quero conversar com você." O homem foi e se sentou. Então Boaz chamou 10 autoridades da cidade e pediu que se sentassem com eles. Em seguida, disse ao resgatador da família: "Você conhece Noemi, que voltou de Moabe? Ela está vendendo a propriedade de nosso parente Elimeleque. Pensei que devia falar com você a esse respeito, para que você a resgate, caso tenha interesse. Se quer a propriedade, compre-a na presença das autoridades do meu povo. Se não tiver interesse por ela, diga-me logo, porque, depois de você, sou o resgatador mais próximo." O homem respondeu: "Está certo, eu resgatarei a propriedade." Então Boaz lhe disse: "É claro que, ao comprar a propriedade de Noemi, você também deve se casar com Ruth, a viúva moabita. Desse modo, ela poderá ter filhos que levem o nome de seu marido e mantenham a herança na família dele." "Se é assim, não posso resgatá-la", respondeu o parente resgatador. "Isso poria em risco minha própria herança. Resgate você a propriedade, eu não posso fazê-lo." Naqueles dias, havia o seguinte costume em Israel: quando alguém queria transferir o direito de resgate e troca, tirava a sandália e a entregava a outra pessoa para validar publicamente a transação. Assim, o outro parente resgatador tirou a sandália e disse a Boaz: "Compre você a propriedade." Então Boaz disse às autoridades da cidade e ao povo ao redor: "Vocês são testemunhas de que hoje comprei de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, Quilion e Malom. E junto com a propriedade, tomei como esposa Ruth, a viúva moabita de Malom. Assim ela poderá ter um filho que leve o nome da família de seu falecido marido e herde a propriedade da família aqui na cidade natal dele. Vocês hoje são testemunhas disso." As autoridades da cidade e todo o povo que estava na porta responderam: "Somos testemunhas. Que o Senhor faça a esta mulher que chega à sua família o que ele fez a Raquel e Lia, das quais descendeu toda a nação de Israel. Que você seja próspero em Efrata e famoso em Belém. Que o Senhor lhe dê com esta jovem uma descendência numerosa como a de nosso antepassado Perez, filho de Tamar e Judá." Boaz levou Ruth para a casa dele e ela se tornou sua esposa. Quando Boaz teve relações com ela, o Senhor permitiu que ela engravidasse e ela deu à luz um filho. Então as mulheres da cidade disseram a Noemi: "Louvado seja o Senhor, que hoje provê um resgatador para sua família. Que este menino seja famoso em Israel. Que ele restaure seu vigor e cuide de você em sua velhice, pois ele é filho de sua nora, que a ama e que tem sido melhor para você do que 7 filhos." Noemi pegou o bebê, aninhou-o junto ao peito e passou a cuidar dele como se fosse seu filho. As mulheres da vizinhança disseram: "Noemi tem um filho outra vez", e lhe deram o nome de Obed. Ele é o pai de Jessé, pai de Davi. Esta é a genealogia de Perez. Perez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi.